A gente vai começar. Pronto, agora começou. Então, como eu estava dizendo, né? Então, a gente não tinha como não ter a presença de Eneri, né, na noite de hoje. Então, vou primeiro me apresentar, né, para alguns que não me conheçam. Eu me chamo Reni Cleide, é um nome, sempre digo, né? Reni Cleide, é um pouquinho diferente, mas podem me chamar de Reni, Reni, Cleide, tudo é meu nome, né? Eu estou na coordenação, né, do grupo de apoio à adoção Recomeçar. Nosso grupo é um grupo aqui da cidade de Moreno, de Pernambuco. Vez ou outra também toco nessa tecla, porque às vezes reuniões como essa, como a Neri comentou antes, né, dá a possibilidade de pessoas até de outros estados, né, assistirem, né? E aí eu já vou pedindo para a gente começar a interagir, que eu sempre peço assim, a gente pode, vamos botando aí no bate-papo, né, de onde vocês estão. Tem gente do Recife, vocês estão em Jaboatão, está fora do estado, não sei, vão colocando aí no bate-papo onde vocês estão, né? E aí, ó, Fortaleza, que maravilha, né? E aí, ó, Recife. Então, isso é muito bacana, né? Esse é o bônus desse momento aqui, né? É poder trocar essa figurinha com pessoas próximas e distantes, né? Recife, Olinda, que maravilha, né? E aí, na noite de hoje, eu não estou só, eu estou com minha companheira Paula, né? Paula, se apresenta. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Reni, mais uma reunião do Recomeçar. Meu nome é Paula Renata, eu sou a outra coordenadora do Recomeçar, junto com Reni, e sou pretendente de adoção. Maravilha. E aí, na noite de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho, né, de um tema que eu tenho certeza que a grande maioria de nós, né, que aqui estamos, certamente temos aqui pretendentes, né, à adoção. Talvez tenhamos pessoas, tem alguém que está assistindo pela primeira vez uma reunião de grupo de apoio, tem alguém que está inaugurando hoje, se sim, bota aí também no bate-papo, né? Mas todos nós, né, pensamos nesse momento, né, que é a ideia da ligação, né, que é esse momento onde a vara entra em contato conosco e a gente diz assim, né, o telefone tocou, né? E agora, né? O que é que vai acontecer? E aí, como a Eneri falou, a gente vai trocando aqui figurinhas. Eu lembro bem, Eneri, quando o meu tocou, pelo amor de Deus, eu quase caí estatalada no chão, de tanta alegria, de tanta emoção, né? E a gente vai ver o que acontece, né, depois que esse telefone toca. Hoje, Boa noite. Boa noite, Leonice. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje a gente está com a Eneri, né? A Eneri, ela é especialista em metodologia do ensino superior. Ela é mestre em psicologia cognitiva. Ela é assessora pedagógica também da ANGAAD, né? Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E ela é mãe por adoção também, né? Então, eu vou passar a palavra para a Eneri já, vou só dar alguns pequenos avisos, bem simples, né, de como a gente pode ir, né, interagindo hoje, nessa noite. Primeiro, que a gente pede sempre a gentileza, né, que os microfones possam ficar desligados e só serem acionados no momento que a gente possa tirar dúvidas. Inclusive, a gente pede realmente, né, Neri, que esse é um momento nosso de a gente falar mesmo, se posicionar, tirar dúvidas, trocar experiência, comigo foi assim. Esse é um momento nosso. Então, na hora que for para a gente falar, a gente pode, abra o mesmo microfone e a gente vai interagindo, né? Outra coisa que a gente lembra sempre no início da reunião, porque é algo que todas as vezes questionam, é em relação às declarações, né, que para aqueles que estão em processo de habilitação, por vezes é necessário, né, o envio da declaração para anexar junto ao seu processo. Então, quando estivermos aí próximo ao fim, né, eu vou colocar no bate-papo, ou seja, no chat, o link, e aí vou sinalizar, gente, é esse aqui, ó. Aí vocês clicarão nesse link, responderão a esse formulário, que é bem, são 3 perguntinhas, não dá nem 1 minuto para responder, que é para a gente confirmar, né, a presença de vocês aqui. E aí a gente dá cerca de 15 dias para que chegue a declaração de vocês, né,
no e-mail pelo qual vocês fizeram a inscrição. A gente diz 15 dias, mas sempre chega antes. Pois não, dona Leonícia? Como é que faz para, assim, fazer a inscrição, que eu não estou sabendo como é que coloca nesse chat no meio da reunião? O chat, a senhora está por celular ou por computador? Estou com o celular. Pronto, a senhora vai ver na basezinha assim do seu celular um desenho que parece um balão. Parece um balãozinho de fala, feito história em quadrinho. Não tem aquele desenho? Na partezinha assim de baixo. Imagina que aqui é seu celular, embaixo tem um desenho. Aí eu toco, mas eu não estou encontrando. Eni, Pois não. Eni, são duas pessoas juntinhas. O bate-papo. Peraí, rapidinho, viu? Só um minutinho. Quando não é assim, às vezes é um bonequinho, né? 2 bonequinhos. Mas não, é o balãozinho mesmo. É o balãozinho, né? É embaixo, é. Isso, dona ela Leonícia. clica nos 3 pontinhos, já clica nos 3 pontinhos, diz ela. Clica nos pontinhos. É isso mesmo. Clica aí para você bate-papo. A senhora vai ver. Deixa eu ver. Achou? É lá na basezinha do celular. Tem 3 pontinhos assim, ó, em pé. Aí a senhora clica e vai aparecer a parte do balão de fala. E aí é isso, gente. Depois de 15 dias... Achou não? Não. Qualquer coisa que a senhora tiver, porque se porventura a senhora continuar com uma dificuldade, a senhora pode ir falando ou abrindo o microfone mesmo, né, Neri? Tudo super tranquilo. Sim. E se precisar Da declaração, a senhora vai perceber. Quando eu colocar, inevitavelmente vai aparecer uma coisinha na base, a senhora vai, no instante vai achar onde é. Porque quando a gente fala no bate-papo, eu vou colocar aqui, oi, para a senhora ver. Veja aí se não apareceu alguma coisinha embaixo. Aparece a frase. Pronto. É aí nesse espaçozinho, eu estou colocando oi, que é para a senhora ver onde é. Aí toca, é? Quando a senhora precisar, se quiser escrever, né, se comunicar pelo chat, aí a senhora vai tocar nesse espaço para poder se comunicar pelo chat. Ou, se a senhora achar mais fácil, pelo microfone, como a senhora está fazendo agora. Tá certo. Tá joia? Tá joia. Nada. Então, Eneri, é contigo a palavra. Né? Ok, todo mundo está me ouvindo perfeitamente. Sim. Beleza. Gente, é um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês, não é? Aceitar esse convite, é uma honra para mim aceitar esse convite das meninas, né? De Reni e de Paula, que me convidaram para falar desse tema, né? Tão esperado, né? Que é o telefone da vara tocar, para que a gente tenha o primeiro encontro com os nossos futuros filhos e filhas, não é? E aí, como eu sou professora, né, a professora gosta de interagir. Então, é isso que eu falei para a Paula hoje. Paula disse, é melhor depois da sua fala, as pessoas fazem perguntas ou durante. Eu disse durante, não é? Durante, pode ser porque aí dá uma certa dinamicidade, né? Uma interação. Eu só peço para vocês que vão ser mediadoras, né, Reni e Paula, terem um certo controle disso, que às vezes são perguntas, mesmas perguntas de formas diferentes, tá certo? E aí, eu também vou fazer perguntas para vocês. Não vão ficar sem responder, não, porque é assim que a gente interage, né? Então, veja, esse é um tema, como eu falei ainda há pouco, bastante instigante, né? Ele sempre está nos remetendo a pensar apenas nos sentimentos, né? Nas expectativas, nas providências práticas que a gente precisa tomar naquele momento que o telefone toca, né? O telefone da vara toca. Mas aí, gente, veja, é importante também refletir sobre alguns aspectos, né, que deverão ser considerados até mesmo antes desse momento, né? Porque esse é um momento
que durante todo um processo, né, vocês estão nesse processo de preparo para este momento, né? Se esse trabalho, ele nesses aspectos, né? Se eles não forem bem trabalhados, a gente não vai conseguir estar preparado, né, para esse momento do telefone tocar. E aí eu faço duas, aliás, um pouco mais de perguntas para vocês refletirem e até quem quiser abrir o microfone para responder, pode fazê-lo. Uma pergunta é: quais as expectativas que vocês têm para este momento, né? O que faria se o telefone tocasse? O que é que vocês fariam, né? E o que é importante vocês saberem para este momento? O que poderá ocorrer nesse momento? Veja, quais as expectativas que vocês teriam nesse momento, né? O que vocês fariam, tá? E o que vocês precisam saber neste exato momento do telefone tocar. Eu queria que vocês parassem um pouco para pensar. Vamos fazer de conta que o telefone tocou nesse exato momento, né? Olha, eu sou da Vara, sou psicóloga da Vara, e eu estou querendo me comunicar com vocês para que vocês conheçam a criança ou adolescente, né, caso tenha sido a escolha, né, de vocês no preenchimento do formulário, né, para vocês conhecerem, né, porque houve bateu o que vocês, a descrição do perfil de vocês com a criança ou adolescente que está lá na instituição. Então, o que é que vocês fariam? Qual a expectativa que vocês teriam? Alguém pode falar. Tem que abrir o microfone para falar, gente. Oi, boa noite. Olá. Joseane? Andréa. Andréia, porque apareceu Joseane aqui agora, um nome só. E aí? Andréia. Diga, Andréia. Está me ouvindo direitinho? Sim, estou perfeitamente. Pode dizer. Eu vou iniciar o curso de pretendentes agora em dezembro, dia 1º, né? Que vai do dia 1º ao dia 15. Mas, assim, já fico nessa expectativa, né? De quando chegar a hora, tal. E aí, o que acontece? Assim, pessoalmente, na minha cabeça, eu tenho não tenho um perfil específico assim, um perfil físico específico, nem gênero específico. Eu quero um filho ou filha, e aí o que acontece? Então, eu me vejo muitas vezes, assim, né, se chegar um menorzinho de 2 anos, se vai vir um de 6 ou um de 10, que esse é o limite, eu coloquei até 10 anos, e aí isso pode mudar também, né? Então, eu estou com o coração aberto, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz com essa decisão que eu tomei há muito tempo, que eu deveria já ter iniciado esse processo para adotar. Aí é uma vontade muito antiga ser mãe. E aí, assim, eu estou me sentindo, assim, tipo, sabe, grávida, mas sem estar grávida. Naquela expectativa. E aí, assim, eu estou muito feliz. Assim, eu já completei os certificados para o que se pede, né, um número X de certificados, mas eu continuo assistindo, porque eu gosto muito desse espaço de troca, entendeu? Então, eu me sinto assim, eu estava muito insegura há uns 3 meses atrás, eu estava temerosa, assim, eu fiz, meu Deus, será que eu estou preparada, assim,
entendeu? Mas eu vendo as falas das pessoas, o meu medo, é o medo de quase todo mundo, Uhum. né? Essa insegurança, mas não é um medo da criança, é insegurança de, tipo assim, de o tipo de convivência, né? Assim, né? Assim, é um perfil, uma personalidade parecida com a minha, isso a gente não tem garantia de nada. Então, assim, mas eu, graças a vocês, não só esse grupo, que eu acho que é a segunda reunião que eu assisto com vocês, mas muitos outros grupos de apoio à adoção, assim, essa ideia é maravilhosa, esse espaço é maravilhoso. Então, assim, vocês me deixam muito tranquila. Eu fico, se algum assistente social chegar hoje para conversar comigo, eu estou pronta. Mas, Andréa, Entendeu? deixa eu Então, só falar assim, uma coisa para você. É, de- é, é a tua pergunta que eu não respondi. você está dizendo exatamente o que fez com que você ficasse tranquila, mas o que, na realidade, eu queria saber o que é que você espera que aconteça quando você chegar lá na instituição, né? Agora, só uma observação que eu queria fazer em cima da sua fala é que ah, você perguntou, né, será que eu estou preparada? Né? Nunca ninguém está preparado totalmente. Eu quero que você fique tranquila nesse sentido. Não é? A gente nunca está preparado. Educar não é simples. Educar é Eu também complexo. sou educadora, Ah, sim, olha é aí, tá verdade. vendo? Então, É um processo. você deve saber muito bem disso, né? Então, veja, o que é que você espera que aconteça quando chegar lá? Se deparando, né, de frente, né, à E a criança, criança, em frente à criança. Oi? eu espero que ela goste de mim, assim, tenha uma sintonia, né? Que esteja aberta. Eu sei que, assim, pessoas estranhas, crianças estranhas também, entendeu? Então, assim, que ela goste, que ela realmente, assim, né? Que ela goste, que ela se sinta à vontade de conversar. Criança é uma coisa linda, né? Assim, eu tenho sobrinhos, assim, eu adoro conversar com eles, é cada ideia, pequenininhos, assim, você olha assim, meu Deus, que universo lindo, né? Então, assim, eu espero que ela goste de mim. E, Vamos ver, né? né? Vamos ver. Então, Mais alguém gostaria de... Só mais uma pessoa para eu ter ideia do que vocês pensam. Mais alguém gostaria de dizer o que faria, quais as expectativas? Oi, boa noite. Oi, Alessandro. Tudo bem? Alexandro? Isso, Alexandra. Oi. E aí, Bom, eu estou Alexandro? ainda em fase de documentos, né? Que eu já mandei o documento para a VAR e estou esperando o curso. Olha, eu acho que no dia eu iria chorar muito, viu? Porque eu acho que a emoção seria muito grande. Mas eu sou da que falou agora há pouco, né? Eu acho que o que eu mais espero é que ele me aceite, né? Porque a minha faixa etária é adolescente, né? Então, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, né? Porque eles trazem uma bagagem muito grande de muitos traumas, né? E eu acho que vai ser mais complicado essa aproximação com eles, né? Mas eu acho que o aceitar já é acho que meio caminho andado, ou bem mais do que um caminho andado, né? Eu acredito que eu espero isso dele, entendeu? Ser aceito. Ok, gente. Então, temos aí duas pessoas que deram essa expectativa, né? O que espera, né? Quando estão em frente a essa criança ou a esse adolescente, né? Mas aí o que eu tenho para dizer para vocês, não dá tempo de todo mundo falar, né? Só foi o levantamento de dois exemplos, né? Mas vejam, o que eu digo para vocês, que eu acho que isso é o que todo mundo espera, né? Que seja aceito, que a criança se aproxime, né? Que a criança converse, né? Que foi a Andrea falou ainda agora, que goste, né? Que a criança goste de mim, né? Que tenha uma relação de simpatia comigo, não é? E aí eu coloco para vocês, tenham paciência, tenham calma. Por quê? Porque a vinculação afetiva, pessoal, ela é construída com o tempo, certo?
não é da primeira vez. Até porque isso envolve a relação de confiança. Como é que eu, né? Vamos se colocar no lugar do outro, no lugar da criança, no lugar do adolescente. Como é que eu, que fui desvinculada, né? Eu sou uma criança ou uma adolescente, por exemplo. Fui desvinculada, fui retirada da minha família de origem. Pensem direitinho junto comigo. Fui desligada da minha família de origem, né? O Estado me retirou e me colocou numa instituição de acolhimento. Claro que o Estado não vai retirar uma criança ou uma adolescente da sua família de origem por nada. Existem motivos pelos quais o Estado faz isso. Que motivos? Negligência, abandono, abuso sexual, violência contra a criança, né, de outro gênero, de outro tipo, melhor dizendo, outro tipo de violência, além da sexual. Veja, essa criança e esse adolescente sofreu, né, ou vivenciou essas situações. E aí houve uma denúncia, e essa criança ou adolescente foi, né, foi retirada da família e não pôde ficar com a família extensa, não é? Nem a avó quis assumir, nem os tios quiseram assumir, primos, ninguém. Então, essa criança, e o Estado tentou fazer a reinserção familiar, não é? Trabalhando essa família de origem, a genitora, né? Ou o pai, caso tenha, né? Mas não houve condições dessa criança ou esse adolescente voltar para essa família. Então, ele ficou na situação de acolhimento, né? Ou com famílias acolhedoras, ou numa instituição de acolhimento, né? E o Estado começa a fazer o processo de destituição do poder familiar daquela família que não teve condições de ser reinserido, né, na mesma. E aí essa criança ou esse adolescente ficou apto para ser adotado. Então, essa criança e esse adolescente, eles vão conhecer, não é, um adulto, né, um casal ou uma pessoa só, né? E pela primeira vez, vocês acham que essa criança ou esse adolescente, eles vão ter uma atitude amistosa, né, confiante nesse adulto desconhecido? Um questionamento para vocês pensarem, certo? Se colocando no lugar desse adolescente, dessa criança, né, que aconteceu isso, ok? E aí, veja, essa vinculação acontece até nas famílias biológicas, que não tenha maiores problemas. Então, por exemplo, uma família que, né, a mulher engravidou, né, está lá o companheiro dela ou ela sozinha, e ela vai, nessa gravidez, ela vai começar uma situação de relação com esse bebê, certo? Ao nascer esse bebê, ele vai precisar ser preenchido nas suas necessidades básicas, de fome, de afeto, de aconchego, né? Das necessidades de ser trocado quando ele está molhado, né? Enfim, quando ele está com alguma cólica. Então, ele precisa ser
cuidado, certo? Essa relação de apego com o tempo. Então, pensando nessas duas possibilidades, né? Tanto num bebê, né, que precisa da sua mãe biológica para ter esse vínculo construído, como uma criança maior, né, que já tem uma história de vinculação, mesmo sofrendo situações de negligência, de violência, mas é a família que ele conhece, né? E aí, daqui a pouco, eu falo para vocês sobre esse padrão seguro de apego, né? Como é que se dá e como é que isso repercute nas relações que essa criança vai ter consigo mesmo e com o mundo, né? Então, vejam, que coisa interessante de começar a pensar, né? Em ambos os casos, né, que eu falei ainda há pouco, essa criança, ela precisou de um tempo para se vincular afetivamente a essa figura da mãe ou de qualquer cuidador. E aí a gente vem, né, pela primeira vez, tem alguém levantando a mãozinha, só para finalizar o meu raciocínio. A gente, né, vai pela primeira vez conhecer essa criança ou esse adolescente e a gente cria uma expectativa e fantasia de que essa criança vem querer ser adotada, sentar no colo, né, olhar e dizer, é esse o meu filho, nossa, senti que, né, era esse o meu filho, ele está até querendo que eu leve ele para casa, né? Será que é isso que vai acontecer? Alguém pode falar? Alguém... Foi Vânia, né? Foi Vânia. Que levantou a mão ou não? Isso, Vânia Raimunda. Vamos lá, Vânia. Pode falar, Vânia. Será que foi sem querer, Vânia? Será que ela bateu sem querer? Não sei. Acho que foi. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre essa reflexão? Acho que foi sem querer, Venerei. A hora é essa. Foi. Acho que bateu sem querer. Se quiser, vocês podem se colocar diante dessa reflexão, né, que eu trouxe para vocês. Reni, quer falar alguma coisa? Posso falar? Não, Eneria, eu fico pensando aqui, né? É bom que você traga esse questionamento, porque eu vou te falar e vou levantar um outro, que talvez até você venha a falar, né? Uhum. E é bom também que todos nós, né, que aqui estamos também possamos saber. Eu comentei isso, inclusive, em um vídeo que eu fiz, no curso que tem, né, me pedindo para fazer um depoimento, né, eu, meu esposo, meus filhos, que é a questão disso, né, que a gente pensa muito nessa ideia de que a criança vai se encantar logo, né, que tudo vai ser né, vai gostar, vai dialogar, tudo vai fluir, tudo vai... E que não necessariamente será dessa forma. E a ideia que se tem, né, que é muito comum, infelizmente, né, dessa ideia de romantizar muito, né? As pessoas romantizam muito isso, né? E dizem assim, né, pensam que quando vê a criança ou o adolescente, não, o amor vai chegar assim como de um paraquedas, né, que vai encaixar assim. E aí é o que a gente traz, né, assim, de reflexão também, essa ideia de que nem todo amor é à primeira vista. Né? Nem todo amor é à primeira vista. E se a gente também não se dá
esse direito, digamos assim, esse direito não é para a gente não, viu? É sobretudo esse direito para ele, né? Para ela, para essa criança, né? Porque não necessariamente acontecerá, né? Não vai ser nessa primeira conversa, não vai ser nessa primeira sua ida na casa de acolhimento, não vai ser a primeira vez que vocês terão, talvez no processo de aproximação, que for trazer essa criança, esse adolescente para dormir a primeira vez, talvez não, né? E tudo bem se não, né? E até mesmo, assim, no período de adaptação, Sim, não é? sim. No período de adaptação. Então, a gente precisa, quando o telefone tocar, pensar nessas coisas, não é? Você falou uma palavra-chave aí, que é não romantizar, não é? Porque a gente tem que analisar todo o contexto dessa criança, desse adolescente, não é? De vida deles, não é? Porque, veja, essa criança e esse adolescente, eles estarão vivendo um luto, certo? Eles estarão vivendo um luto, o luto da perda da família de origem, porque ele foi retirado, ela foi retirada da família de origem, né? O luto, quando ele começou a fazer vinculação com as pessoas, com os cuidadores, com a equipe profissional, com as crianças da casa em que eles estão, né, da casa de acolhimento, ou mesmo da instituição de acolhimento, né, porque a casa do acolhimento é uma família acolhedora, né? Porque existem 2 tipos de serviços de acolhimento, tá? Uma é uma família, né, que vai acolher aquela criança por determinado tempo, até que a justiça ache uma família, uma nova família que vai realmente adotá-la, né? E essa família que vai estar com a criança, que é chamada de família acolhedora, ela não poderá adotar essa criança, certo? Porque tem que ser respeitado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? O cadastro. E tem a instituição de acolhimento, que antigamente se chamavam abrigos, né? Então, veja, essa criança e esse adolescente, eles vão estar vinculados, depois que sai da sua família de origem, a essas situações, às pessoas, né, desses 2 serviços. Então, eles vão viver um luto também, não é? E aí vai gerar insegurança, né? É uma perda, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E aí as pessoas dizem, não, mas por isso que eu quero adotar um bebê. E aí eu pergunto para vocês, será que o bebê também não vive os lutos? Claro que sim. Já a partir do momento que o bebê está no útero materno, né, da genitora, e ele sai, isso para qualquer bebê, viu, gente? Mesmo aquele que a mãe vai parir e fica com o bebê, certo? Quando o bebê sai da mãe, da genitora, há uma quebra. Ele saiu daquele ambiente aconchegante, não é? Lá fechadinho, né? Com toda uma iluminação diferente dessa do mundo, né? E houve uma quebra, ok? Então, é isso, gente. Há perdas, há lutos, mesmo, né, esse processo de luto, ele leva um tempo. Ele leva um tempo para ser digerido. Por isso que é muito importante ouvir as dores da criança, com respeito, com acolhimento, né? Sem se chocar, ok? Então, é muito importante. Então, eu elenquei algumas questões muito interessantes para a gente começar a pensar em como tem alguém colocando
se vocês Isso é puderem, a porque Vânia. Cadê a Raimunda? colocar o que o pessoal está escrevendo no chat, né? Foi Raimunda, a que tinha aberto. Ela comentou Aham. aqui, né, que sim, sei que existe. Deixa eu só ver aqui para mim. Que existe a criança que normalmente idealizamos. E a criança que vai vir, ela tem uma história de. Para mim, está cortando aqui, só um momentinho. Deixa eu ver. Só um momentinho. Uma história de abandono, Reni. História de Isso. abandono. Isso, Paula. E aí? Então, temos que ver o que ela vai trazer e trabalhar o vínculo de amor é algo que cresce no dia a dia. Isso, exatamente. Então, veja, a criança ou o adolescente que é retirado, ele tem na sua cabeça, né, o questionamento: por que ela desistiu de mim? Né? O que foi que... Bom, mesmo sofrendo agressões, né, por incrível que pareça, né, já aconteceu de crianças quererem voltar para a instituição de acolhimento, mesmo tendo sofrido violência, porque é a família que eles conhecem. Então, é isso que a gente precisa ter sensibilidade para compreender e maturidade, né? Então, essa desvinculação da genitora, né, ela compromete a confiança, ela compromete a identidade, a autoestima da criança, né? Mas, mesmo assim, ainda existe uma lealdade da criança e do adolescente a essa família de origem, pessoal. Isso a gente verifica nos depoimentos, né, nos escritos sobre esse processo. Ok? Então, oi. Licença, desculpe. Pode dizer. Não, porque João Batista, eu vi que ele tinha levantado, tinha ficado um pouquinho com a mão, ele baixou. Aí talvez seja para alguma dúvida. João? Ok, vamos lá, João. João Batista, tinhas levantado a mão. Ele ficou um tempinho com a mão, aí a gente estava... Professora, me ouve? Sim, Sim. sim. É só para ressaltar, né, essa questão que a senhora colocou muito bem e que a colega também trouxe como essa adoção romantizada, né? Essa fala que a senhora traz, essas reflexões que a senhora traz, elas são muito importantes, porque assim eu consigo perceber em alguns encontros algumas falas romantizadas, algumas falas gourmetizadas para poder trazer esse processo todo da criança. Tem alguns colegas assim que traz uma preocupação muito mais da aceitação dele para com a criança, aliás, da criança para com ele, e do que entender esse procedimento todo que a criança vem passando, né? Isso que a senhora falou do luto, né? Essas questões. Eu acho muito interessante esses encontros, esses debates de ideias, justamente porque vem trazendo para mim e para minha companheira esse esclarecimento de que a coisa não é romantizada, de que a gente não está indo fazer um favor, né, à criança, mas trazer essa criança nesse aspecto, trazer essa criança para esse processo todo de afetividade, de entender esse processo que ela está passando. E aí, por isso que eu baixei a mão, porque eu pensei que eu digo, já passou um pouco essa minha fala. É por isso que eu estou tentando voltar de novo, entendeu? Mas eu acho muito interessante esse debate, professora, da gente não romantizar todo esse processo que a gente vai passar, seja no início dos documentos, seja no início dos encontros, seja nesse processo de conhecer, enfim, eu acho que o grande entrave na minha questão de adoção é nesse sentido, é não romantizar esse procedimento, esse processo todo. Porque aí, veja, nós somos os adultos dessa relação e nós precisamos, por isso, da importância dos grupos de apoio à adoção, da participação nos grupos de apoio à adoção, tanto antes como depois que a criança ou o adolescente chegam em casa, tá certo? Então, veja, faz necessário exatamente essa maturidade dos pretendentes, né?
para compreender que precisa de um tempo para que a criança restabeleça a confiança no adulto. Um adulto, né, que na representação dela houve adultos, né, que a machucou, né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade para auxiliar na construção desse vínculo afetivo, né? E aí a gente vê como é importante a gente compreender que, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai formando representações mentais, ela vai, vamos dizer assim, criando modelos internos, né, de funcionamento com base exatamente nas experiências que ela teve com os seus cuidadores, com mãe, com pai, com quem cuidava inicialmente dessa criança, né? Então, dependendo, vamos dizer assim, dessas experiências, se elas forem positivas, por exemplo, não é? Então as crianças vão continuar confiando naquele adulto, né? Elas vão estarem à vontade para falarem sobre os seus conflitos, sobre as suas aflições, né? Então isso veja, depende muito dessa relação que eu construí, dessa relação de apego que eu construí com os meus cuidadores, né? Desde bebê, imagine vocês. Então, é importante a gente compreender esse processo para saber como é que a gente vai agir a partir do telefonema, né? Então, uma coisa interessante é essa coisa de padrões seguros de apego, né? Existem teóricos que falam sobre esse processo, né? E os tipos de apegos, né? Eles vão produzir relacionamentos consigo mesmo e com o mundo diferentes. Eu vou vou ver se eu consigo compartilhar um quadro que eu achei muito interessante, que esclarece uma série de questões relacionadas a isso, né? Agora, veja, se essa criança, né, ela teve um padrão, né, de cuidadores insensíveis, por exemplo, que rejeitaram, que negligenciaram as solicitações de afeto dessa criança, o que é que vai acontecer? Esse reasseguramento dessas crianças ele vai ser extremamente complicado, certo? Um padrão de afeto inconsistente, né? Que às vezes a genitora ou o pai ou o cuidador que cuida, né? Ora demonstra afeto, ora demonstra raiva, ódio pela criança, né? Não é nem, vamos dizer assim, eu estou aborrecido pelo seu comportamento. Às vezes dizem mesmo, assim eu não gosto de você. Imagina para a criança isso. Eu não gosto de você. Você pode até dizer, olha, não estou gostando do seu comportamento, é diferente, né? Então, tudo isso vai desembocar numa relação complicada, né? Numa relação de apego comprometida que essa criança e esse adolescente eles vão ter consigo mesmo e com as pessoas, né? Então, esse teórico que eu falei, né, o Bowlby, ele estuda essa vinculação, né? Como é que se dá essa relação de apego do bebê com a mãe, né? Ou com cuidadores, né? E aí, esses seriam os primeiros vínculos. Então, aí as pessoas ficam pensando, né? Poxa vida, então é melhor eu adotar uma criança. Claro que crianças maiores e adolescentes têm suas especificidades. E vocês devem já ter trabalhado, né? Se não vão trabalhar, no grupo de apoio à adoção, essas especificidades, né? De adoção de crianças maiores e de adolescentes, né? Mas eles têm essa semelhança,
dessa relação, né, de apego, né? Como é que foi construída essa relação de apego, né? E aí, o que é que acontece? Quando essa criança está na nova família, na família adotiva, né? Ela vai ter esse processo que vai precisar demorar um pouco, vai ter que ter compreensão, sensibilidade, paciência, amor, né? Empatia dos adultos. Né? E aí, veja, muitas vezes, essa criança ou esse adolescente, eles vão testar o vínculo. Eles vão testar até que ponto eu sou amado, até que ponto eles me querem de fato. Né? Por isso que, às vezes, começam a apresentar comportamentos que são ditos indesejáveis e que a gente não compreende muitas vezes, não é? De regressão, né? De agressividade, tá certo? De, às vezes, até regressão de fazer xixi na cama, não é? Da ecoprese, né? Que chamam de fazer cocô no lugar que não deve, né? De fazer birras fora dessa faixa etária de birras, porque, às vezes, as birras, elas não só são esses testes, mas, às vezes, são próprias da fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, certo? Então, tem diversas fases do desenvolvimento, tanto emocional, como social, como cognitivo, como da psicossexualidade. São tipos de desenvolvimento diferentes que formam a personalidade dessas crianças e adolescentes, né? E que em cada fase dessa, melhor dizendo, em cada tipo de desenvolvimento desse, tem fases. Isso não é só para criança adotiva, para criança que tem sua família biológica, que está lá direitinho, sem problemas, certo? Sem maiores problemas. E aí a gente precisa saber, compreender o que é da fase do desenvolvimento ou o que é um teste, né, que a criança está fazendo conosco para ver até que ponto eu realmente estou vinculada afetivamente a essa criança. Tem um filme que eu acho que é de Roberto Carlos da Silva, não sei, muito interessante, que foi uma pessoa que foi adotado, melhor dizendo, ele era um menino naquela época da FEBEM, né? Antigamente tinha a FEBEM, e não sei se vocês já assistiram, é antigo esse filme, eu esqueci o nome, mas é a vida, né, do Roberto Carlos, não é o Roberto Carlos cantor, né? Então, a mãe dele deixou ele na FEBEM, né, por conta de situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Antigamente tinha isso, né? As mães, às vezes, por ter muitos filhos e tal, deixavam na instituição que eram chamados de abrigo ou FEBEM, e ele fugiu várias vezes, né? As pessoas não tinham, a família não tinha uma situação boa economicamente, né? Era de extrema pobreza, deixava lá para o Estado cuidar, né? Mas, e aí ele fugiu várias vezes, viveu na rua, e eu acho que aos 16, 17 anos, ele foi adotado por uma francesa, que veio fazer uma pesquisa aqui no Brasil, não sei se ela era antropóloga ou socióloga, e ela adotou ele, não é, com trilhões de problemas. Então, ele fazia testes com ela, para saber até que ponto ela realmente queria ficar com ele, né? Porque ele foi rejeitado diversas vezes, né? Então, teve um dia, né, só para exemplificar um tipo de teste que ele fez, ele abriu a torneira da banheira e alagou o apartamento dela,
Quando ela chegou, né, com um sotaque assim francês, meu filho, o que foi que houve? Você esqueceu a torneira aberta? Foi. Não tem problema, vamos enxugar tudo. Então, ele ficou com aquilo, ele ficou extremamente chateado com ele, imagina. Ele pensava que ela fosse, é agora que ela vai desistir de mim. Eu quero ver se ela não desiste. E aí ela provou que queria mesmo ele, né? Então, são coisas assim que a gente tem que estar preparado. Não é que a criança que vocês vão levar vai inundar o apartamento ou a casa de vocês, não. Só foi um exemplo para ilustrar. Enfim, então, eu gostaria, não sei se vai dar para fazer isso, deixa eu tentar, porque às vezes não dá certo. Eu vou compartilhar aqui um quadro que coloca... de forma bem interessante, eita, eu acho que não vai dar para compartilhar porque eu não sou o host. Só se eu mandar para você. Você tem como compartilhar, Reni? Tenho sim. Me envia pelo Zap. É isso que eu vou tentar fazer. Deixa eu ver aqui, viu? Eita. Agora eu fiquei complicada, porque eu não sei como sair, ficar na reunião. Você está pelo celular, né? Não, eu estou no meu computador. No computador? Se eu minimizar aqui, eu minimizo e volto, né? Então, sim, eu não sou muito boa nisso. Tranquilo. Não sai da reunião, não. Uhum. Então, deixa eu ver aqui. Tá. O WhatsApp está carregando, né? Ele é a internet. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos sim. Está vendo e ouvindo. Ok. Pronto. Carregou aqui. Deixa eu... Oi, Neri. Oi. Veja, se eu te colocar como anfitriã, tu tens como compartilhar? Reni, não, eu prefiro que você compartilhe, porque eu acho que... Joia, tranquilo. Deixa eu já estou aqui no teu... Pronto, eu já estou aqui na tua área. Joia. Veja se chegou aí. Tá, deixa eu ver. Está carregando. Uhum. Chegou? Okay, chegou. Deixa eu abrir aqui, tá? Uhum. Pronto, voltei. Vê se tu compartilhas isso, por favor. Tá abrindo o documento. Que eu acho que é interessante, né? Ter uma ideia das consequências disso que eu falei, né? Uhum. Eu vou tentar compartilhar e vocês dizem, tá? Uhum. Ok. Já está aparecendo para vocês? Agora, não sei se para o pessoal. Vocês estão vendo? Tá a tela cheia aqui para vocês. Sim, está aparecendo para mim aqui. Vou aumentar a tela, tá? Tá. Melhorou? Não aumentou, Reni? Aumentou não, Reni? Não, não aumentou. Um momentinho, tá? Para mim fica até o layout para mim fica diferente. Só um momentinho. Com licença, dá para aumentar, aumentar sua tela. Eu estou conseguindo aumentar e diminuir, normal. Deixa eu ver aqui. O arquivo. Agora. O celular é só... Pronto. Pronto, aí tá bom. Dá para ler? Sim. Dá para ler, pessoal? Eu estou apertando o F5, que seria a ideia do compartilhamento, mas não estou... Mas dá para ler? Vocês conseguem ler o que tem? Para mim está pequena a letra. Está pequena ainda? Você está esperando o celular, né? Porque eu estou no celular. Para mim está tranquilo, viu? Dá para ler, graças a Deus. Para mim, que estou no celular, eu consigo ampliar. Isso, eu também estou no celular. Consigo ampliar. Quem tiver no celular, amplia, né? Porque aqui dá para ver bem, viu? Dá para ver bem. Tem características. Isso. Então, olha, pessoal, veja, aí vocês têm aí os tipos de apego, né? Aquilo que eu falei para vocês. Se for um apego seguro, né, da criança, né, com relação à pessoa que cuida, né,
Então, quais são as características? Tendências a ter boas relações com os demais, com as demais pessoas, boa autoestima, busca de apoio social. Se for um apego ambivalente, né? Aquele que, ora, o cuidador é, né, é compreensivo, acolhedor, ora, ele é, né, ele rejeita, ele se irrita demais, né, e cria uma certa desconfiança, né, da criança. O que é que vai acontecer de características? Essa criança ela vai desconfiar de estranho, né? Vai ter receio em se aproximar de outras pessoas, né? Vai ter rupturas frequentes com outras pessoas. Os apóstolos recebem Saulo e agora tem com o microfone aberto agora. Um apego evitativo, né? Que é de rejeição mesmo. Então, aí as características que vão ser desenvolvidas nessa criança, né? Seria pouca emoção nos relacionamentos românticos, dificuldade em compartilhar pensamentos e sentimentos com outras pessoas, problemas na intimidade, né? E se for um apelo desorganizado, né, o que é que vai acontecer? Dificuldade em formar relações e afetos significativos, dificuldade em ver os demais sem distorções significativas, né? Comportamentos contraditórios. Então, vocês estão vendo, não é, os efeitos que ocorrem, não é, nas crianças e nos adolescentes de situações de apego diferentes, certo? Que isso ocorre desde tenra idade, desde a relação da criança de um bebê com sua mãe, com sua genitora, né? Então, a gente precisa saber, tomar conhecimento, né, dessas coisas para a gente saber como lidar, não é? Sem muita pressa, sem exigir da criança, né, determinados tipos de conduta. O segundo slide, eu só coloquei aqui o nome de um livro, quem quiser ler, que é bem interessante, que fala sobre a formação do rompimento, né, dos laços afetivos, que é exatamente da teoria desse autor que eu tinha falado para vocês, de Bowlby, né? Pode tirar a tela, viu, Reni, por favor. Posso Então, parar o compartilhamento? Pode, a apresentação, pode parar. Então, veja, por isso que precisamos compreender as reações adversas dessas crianças e dos adolescentes. A gente não pode pensar que da primeira vez que a gente vai lidar com essa criança, ou mesmo no período de adaptação, que ela já está na nossa casa, a coisa vai ser, né, num toque de mágica. Não vai. Então, por isso que a gente precisa se preparar, né? Então, veja, como é que a gente vai se preparar? Lendo livros, né? Assistindo palestras, ouvindo histórias de pessoas que já adotaram, né? Frequentando os grupos de apoio à adoção antes de adotar e depois. O que acontece muitas vezes é que aquelas pessoas que frequentavam o grupo, né, frequentam o grupo só o número de vezes que a vara exige. E aí, como é que ela vai se preparar? Né? Uma gestação dura 9 meses. Então, se a vara exige 4 encontros, será que eu vou estar preparada? E ainda, né, quando a criança chega, é que a gente vai precisar estar no grupo, porque é aí onde os desafios começam. E a gente precisa dessa rede, né, de apoio, tá certo? Então, para que haja adoção de fato, minha gente, a gente precisa, a adoção ela precisa ser de ambos os lados, tanto do pretendente como das crianças e dos adolescentes, né? Eles precisam se adotar, né? Para estabelecer essa relação de confiança, né? Para construir vínculos. Então, é extremamente importante isso. E isso demanda o quê?
tempo, né? Tempo. Então, a gente precisa ter consciência também, é outro aspecto, de que quando a criança chega, o adolescente, a gente precisa fazer uns ajustes na nossa rotina familiar, certo? Se a gente tiver um companheiro ou uma companheira, a gente precisa entrar em acordos com relação à questão da adoção, a disponibilidade de afeto, de tempo, né? Estar preparado para enfrentar desafios, como eu falei aqui, estou repetindo sempre isso, né? Que surgem no caminho, ok? E aí eu acho interessante, né? Porque a gente verifica isso até nos pais biológicos, né? De pais que adoram os filhos para tirarem fotos e mostrarem nas redes como são felizes, família margarina. E quando não é bem assim, gente, e você precisa se envolver, eu preciso me envolver, né, afetivamente, eu preciso cuidar, mas muitas vezes os pais não cuidam, né? Não cuidam, não acompanham as crianças na sua escola, né? Nas suas atividades escolares, né? Não monitoram essas crianças, porque é muito mais fácil, né, deixar para lá, principalmente na adolescência, que tem a crise de identidade e que, às vezes, essa adolescência ela perdura, viu, gente? Às vezes, nossos filhos de 20 e poucos anos têm comportamentos adolescentes. Ok? Então, e aí a adoção é para sempre. A gente vai precisar estar preparado, né? Então, por exemplo, a Lei Nacional da Adoção, a 12.010, né, de 2009, e o Estatuto colocam o quê? A adoção é medida irrevogável. Então, não tem essa de que a criança começa a apresentar desafios, ou o adolescente, não quero mais não. Não é objeto. É uma responsabilidade que a gente tem. É filho, é filha, ok? Então, por quê? Porque eles foram destituídos do poder familiar da família de origem. Então, a nova família somos nós. E a gente precisa ter esse compromisso, né? Porque senão a gente vai ter problemas muito sérios com a justiça, ok? E aí um outro aspecto também é que quando essa criança chega, né, a gente precisa se inteirar desse processo, né, se inteirar da vida da criança, como é que foi na família biológica, como foi na instituição de acolhimento, os relacionamentos com os cuidadores, com as crianças da instituição, como é que ela está na escola, né? Como é a saúde dessa criança, né? Quais são os hábitos alimentares, tudo isso a gente precisa, quando o telefone toca, a gente precisa pensar em fazer. Veja quanta coisa a gente precisa, né? Uma outra coisa importante é respeitar isso, vocês já devem ter visto no grupo, né? Em algum momento do grupo, é respeitar a história da criança, né? Alguém até falou aí alguma coisa relacionada a isso, ou seja, saber ouvir as vivências traumáticas da criança e do adolescente, não é? De forma acolhedora, de forma a valorizar, para promover o quê? O pertencimento, né? O pertencimento. Eu pertenço a essa família porque eu sou acolhido por ela, eu sou amado por ela, eu sou aceito do jeito que foi a minha história. Então, é isso que a gente precisa, certo? E uma outra coisa também, gente, por mais que a gente fale, não é, para a nossa família extensa, talvez tenha um determinado momento, né, que algumas pessoas da família, alguns amigos vão fazer umas investidas do tipo, tu tem certeza mesmo que tu queres isso? Né? Ou suscitar alguns ciúmes. Então, por exemplo,
o filho, né, do meu cunhado brilhante, não é? Era o preferido, e aí, de repente, chega o meu filho, e aí vai o quê? Destronar um pouco aquele que era o único na família. Então, isso pode suscitar, pode, né? Não estou dizendo que vai suscitar, mas poderá suscitar ciúmes, né? Assim como, por exemplo, se eu tenho maior tempo, porque eu não tinha filhos, de dar atenção à minha família extensa, ao meu sogro, minha sogra, né? Aos meus sobrinhos, e de repente chega o meu filho ou a minha filha, eu não vou ter esse tempo mais de disponibilidade de dar essa atenção toda que eu dava. E isso pode suscitar também, né, um mal-estar na família. Então, tudo isso tem que ser pensado, ok? E aí precisa ser trabalhado, né? E principalmente que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm preconceitos, né? De dizer, porque olha só, não é do sangue, né? Não é a pessoa, não é filho de sangue. Tem essas histórias, né, de preconceito, infelizmente, tá? E é interessante, assim, quando a gente, né, tem autores que sugerem, né, uma coisa muito importante, a gente fazer uma espécie de álbum narrativo, quando, né, você vai conhecer a criança, anotar o dia, né, que você conheceu, como é que foi, né, pedir para a criança desenhar e aí acrescentar a esse álbum, fotografar a primeira vez que a criança vai, né, para a nossa casa, e aí essas fotos, esses desenhos vão compor esse álbum narrativo, né? Por exemplo, notícias de jornal naquele dia que ela foi para a família, né? Então, esse álbum é muito, muito importante, gente. E assim, porque ela vai manipular esse álbum, certo? Ela vai, é a história dela também, né? Que começa ali naquela família, tá? E é importante levar um brinquedinho, não é, para quebrar um pouco a tensão, um docinho, né? Vocês sabem que doce tem uma relação com afeto muito grande, né? Então, a primeira vez que a gente for conhecer, né, a gente, para quebrar um pouco essa tensão, né, a gente não é chorar, gente, mas a gente vai lá com a intenção de quebrar um pouco a atenção, não só nossa, mas da criança e do adolescente principalmente, né? Lógico que você não vai dar docinho nem brinquedo ao adolescente, né? Você pode pensar numa outra coisa que seja adequada à faixa etária, né? E perguntar o que é que eles gostam, né? Levar uma roupa nova para ele sair da instituição, porque essa roupa ela vai significar um novo recomeço, né? Isso é interessante também, tá? E uma outra coisa, também uma outra coisa que precisa ser considerada, é que às vezes os filhos chegam em determinados momentos que são meio complexos, né? E, por exemplo, dificuldades financeiras, desemprego na família, é o que mais aconteceu nessa pandemia. E, de repente, você pode ser chamado num momento desse, né? Doença da família, perdas de entes queridos, ele pode chegar num momento complexo desse, como uma criança que está para nascer também, certo? E tem algumas providências práticas, né, gente? Então, gente que nunca teve criança em casa, é tudo organizadinho, tudo nos seus devidos lugares, então a gente tem que também acostumar com a bagunça, né, pessoal? De vez em quando tem umas bagunças que a gente precisa ter um pouco de paciência com isso. Outra coisa é aumentar os gastos de supermercado, de inclusão no plano de saúde, né? No comprar roupas, no construir, não é? Criar um ambiente, um espaço de quarto para ele,
né? Então, tudo isso são questões de ordem prática, né? Providências de ordem prática que a gente precisa também considerar quando o telefone toca, certo? E, principalmente, gente, ter conhecimento, isso é importante, das licenças maternidade e paternidade. A gente precisa já saber disso quando o telefone toca, porque a gente precisa de tempo para dispor, né, para ter uma qualidade de tempo e um maior tempo com os nossos filhos e filhas que vêm pela adoção. Tem alguém que andou copiando aí, quando começa a falar, eu tenho que dar uma freada. Paula, tu lê ou eu leio? Leia, pode ler. Pode ler, Reni, pode ler. Pronto, não foi a Vânia, né, a Raimunda colocou aqui. Tenho 2 camisas que compramos no GA de Olinda, e os primeiros presentes, livros de história de Nina, e outros vamos fazer um álbum de espera, né? A Andréa falou que quando eu afirmei espero que a criança goste de mim, é justamente a empatia de expectativas, sem deixar de lado a preocupação com o histórico da criança. Mais alguém? Não, os outros comentários foram anteriores. E aí, no que você foi falando, já foi contemplando de alguma forma. Ok. Então, veja, e aí tudo isso e mais, o que é, assim, importantíssimo é buscar a rede de apoio, né, gente? Com a família extensa, por isso que precisa ser trabalhado com a família extensa, né? Tem gente que diz, não, a minha família extensa não tem nada a ver com isso, eu vou e adoto, não precisa nem saber, né? Não precisa nem saber que eu vou adotar. E, de repente, chega, não pode, né? Você tem que preparar essa família extensa para isso, envolver essa família extensa. Até porque a gente precisa dessa rede de apoio, né? Da família, de amigos, até de vizinhos, né? Para poder, em alguns momentos, lhe apoiar em algumas situações, ok? E uma condição básica é participar, novamente dizendo para vocês, do GAA, de um grupo de apoio à adoção. Tanto antes, né? E continuar participando até a criança ou o adolescente chegar, e principalmente depois, no pós-adoção. É extremamente importante isso, né? Então, acho que ainda tem mais uns 7 minutinhos, né? Eu corri um bocado, porque tinha muita coisa para falar, Reni. E olhe lá, Mas viu? está no tempo, está tranquilo. Fez 1 se hora não e 10 tivesse- minutos. Então, é isso, né? Eu acho que eu contemplei uma boa parte dos aspectos importantes que devem ser considerados para quando o telefone tocar, né? Porque aí a gente pensa muito nas expectativas, nos sentimentos, nas providências de ordem prática, mas essas outras coisas todas que eu coloquei, não é, são imprescindíveis de serem trabalhadas, né, consideradas, principalmente no momento em que vai se conhecer, né, o filho ou a filha por adoção. Não criar essa expectativa de que vai ser a primeira vez que eu vou ver, vou criar um vínculo, relação de confiança, né, de afeto. A gente não pode se iludir com isso, pessoal. A gente tem que deixar de romantizar. Tem gente até que eu bati o olho, né? Então, foi uma coisa assim, uma iluminação, foi como se fosse uma coisa muito fantasiosa, não é bem assim, né? As crianças que estão lá, elas, de alguma forma,
elas estão digerindo os seus lutos, né? E a gente precisa respeitar esse tempo. Com muita leitura, muita calma, muita sensibilidade, muito afeto, muita paciência, até que se criem os vínculos. E ele ter segurança de que, mesmo você dando limites e brigando, né? Porque é outra coisa importante também, é dar limites. Limites é estruturante da personalidade, né? Eles são amados, mesmo dando limites, né? Uma coisa que eu não falei foi com relação à escola, né? Que é outro aspecto importante. Muitas vezes a criança e o adolescente, né? Muitas vezes não, todas as vezes, né? Eles estão lá na instituição e vão para as escolas, eles estão em escolas, né? E aí, o que é que algumas pessoas fazem quando estão com seus filhos? Aí mudam de escola, botam em escola top, aí eu quero que tenha uma excelente qualidade de ensino. Gente, olhe, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Quando o telefone tocar, pensem nisso também. Por quê? Porque muitas vezes se coloca em escolas, as crianças vêm com uma defasagem de aprendizagem, a gente precisa fazer um acompanhamento mais direto, certo? E aí, essas crianças, elas vão ter estresse altíssimo, né? Por quê? Porque essas outras escolas mais top, o nível de exigência é muito grande. E a criança precisa ter uma adaptação, certo? Precisa se adaptar, né? Com relação a várias coisas, a família, aos espaços, né? Físicos até, da casa que ela vai morar, né? A escola, aos novos amigos. Veja, tudo isso na cabeça da criança e do adolescente. Além da desvinculação daqueles que deixaram lá, certo? Às vezes são grupos de irmãos que vão, né? 2, 3, que são adotados, mas eles estabeleceram vínculos com outras crianças que ficaram lá no abrigo, né? Ou na instituição, melhor dizendo. Então, veja, tudo isso está, né, processando na cabeça dessas crianças. E aí vai para uma escola que ainda exige mais ainda, então o processo de adaptação se torna muito mais complicado, muito mais difícil, muito estressante, né? Eu soube de uma que eu disse, não, acho que é piada, coisa absurda. Falando em adaptação, né? A criança na instituição comia feijão, arroz, né? Farinha, né? Carne, e não comia verdura. Então, essa criança foi adotada e, no período de adaptação, a família era vegetariana e queria empurrar para a criança uma alimentação, um hábito alimentar vegetariano, gente. Então, foi o maior problema e queriam devolver a criança por isso. Então, imagine que falta de sensibilidade, falta de maturidade desses pretendentes. Eles foram preparados? A interrogação maior do mundo? Não sei. Tem gente querendo falar aí no chat. É isso, Paula. Tem uma pergunta aqui, Eneli. Tem duas. Tem duas, né? Outra a primeira de Andréia. Você sugere manter a criança no início em escola pública? Veja, o que pode acontecer naquele tempo menor, a criança pode ficar naquela escola, mas ao tirar dessa escola inicial, colocar numa escola uma escola menor, cujo nível de exigência não seja das tops, que a gente sabe, né? Que tem escolas que são extremamente exigentes, né? Então, e numa escola em que é mais fácil
o conhecimento daquela criança com relação às outras, com relação ao espaço físico. Por isso que tem que ser uma escola menor e menos exigente. Tem outra Nereia aqui, só um minutinho. De Marise. Se for uma criança menor, esse aspecto é menos complicado? Exemplo, até 2 anos. Que aspecto você fala especificamente? Da escola ou de outro aspecto? Marise pode falar, tá? Da questão de apego, o que é que ela... Que aspecto? A questão... Boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tá muito boa a palestra, parabéns aí. Eu demorei um pouco para entrar porque eu estava sem internet. Quando eu falo esse aspecto tudinho que a senhora estava colocando agora, essa questão de preparar a casa, de preparar a escola, de saber como era a vida, porque, por exemplo, até 2 anos, né, é uma realidade. Porque eu percebo que tudo que a senhora está falando está muito ligado a pré-adolescente, a um adolescente, 6 anos, mas se for uma criança menor, isso se torna menos complicado? Marise, né, teu nome? Marise. Marise, todas essas considerações que eu fiz, elas cabem para qualquer faixa de idade, certo? Não é que seja mais ou menos complicado, né? Mas, por exemplo, adoção de crianças maiores, de 9, 10 em diante, não é? Tem suas especificidades. Então, não é que seja mais ou menos complicado, né? Essas considerações, elas cabem também para crianças de 2 anos até para bebês, como eu falei ainda há pouco, não é? Que foi construído de alguma maneira uma relação de afeto, de apego com a genitora, ok? Ele tem outra aqui, rapidinho. João Batista. A professora tem redes sociais, quero segui-la. Veja, a minha rede social, eu tenho um Instagram, né, que é exatamente meu nome, eu sempre coloco as coisas da ANGAAD, né, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, da qual eu faço parte, né, como assessora pedagógica de lá, né? Eu tô nesse movimento, deixa eu ver aqui, há mais de... Minha filha mais velha, né? Eu nem falei das minhas filhas, que Reni falou, olha, ela tem 2 filhas por adoção. A minha filha mais velha tem 28 anos, né? E a minha filha mais nova tem 23, né? Então, a minha filha mais velha tinha uns 3 anos de idade quando eu comecei a participar dos movimentos, não tinha rede social. E aí, quando começou a se instalar essa questão das redes, né, eu resisti um pouco, porque eu não sou muito das redes sociais, mas em função da necessidade, às vezes a gente tem, né? Eu tenho um WhatsApp, eu tenho, vamos dizer assim, o e-mail ainda, né? E tenho o Instagram. Então, o Instagram é do meu nome. Então, tudo que eu posto lá está relacionado ao Movimento Nacional de Apoio à Adoção, né? A ANGAAD, ok? Mais alguma coisa? No momento não, ele só é essas mesmo. Tem mais Então, não. veja, se não tem nenhuma pergunta, né, como todo professor, né, e professora, eu gostaria assim, de saber de vocês como é que ficou, né, essa minha fala na cabeça de vocês, né? O que é que foi significativo, né? O que é que vocês conseguiram se apropriar da minha fala? Alguém quer falar? Vocês estão Pessoal, tímidos? pode abrir o microfone para falar, tá? Pode abrir o microfone. Aham. Alguém está com o microfone, mas não sei se está... Josiane.
Só Deus para nos ajudar, para a gente compreender tantos pedacinhos, né, de compreensão com nossos filhos adotivos. Filhos, né? Filhos. É, E aí a gente, são filhos de uma maneira geral, porque educar, ele é trabalhoso, gente. Então, eu sempre digo, ó, se vocês não querem ter trabalho, não tenham filhos. Vocês vão ter trabalho com outras coisas, né? Mas é extremamente, vamos dizer assim, gratificante, né? Tem seus desafios e, ao mesmo tempo, tem suas alegrias, né? Suas gratificações. Eneri, se tu me permites, eu vou só pontuar umas coisas que tu falaste, que aí Sim, sim. é interessante, né? Que a gente... Acho que o diferencial do grupo é esse, que a gente tem as nossas experiências que a gente pode ir, Claro. né, compartilhando. Dessas demandas, né, que você bem falou, que por vezes chega, né, até a gente quando os nossos filhos chegam, né? Particularmente, eu digo assim, a minha filha trouxe um kit, né? Foi um kit porque é um pouco de cada coisa. A minha adoção é uma adoção interracial, é uma adoção de criança maior, né? A chamada antiga tardia. Ela fazia parte de um grupo de irmãos. Ela foi uma criança que era apadrinhada afetivamente, então tem essa demanda também que ela trouxe, né? Que a gente agregou, inclusive, isso, né? Os padrinhos dela, né? Hoje, que os padrinhos afetivos, né? Hoje são os padrinhos dela, inclusive, a gente continuou com esses vínculos, a gente fez questão de continuar esses vínculos. E uma das coisas... porque eu não achei justo, né? Esses padrinhos, eles chegaram na vida da minha filha no momento em que ela precisava bastante de ter alguém, né, que desse esse afeto, que pudesse mostrar, né, com mais leveza outras coisas que a vida tinha, né, tem para oferecer. Então, não achei justo com a adoção aquilo ali se encerrar. É lógico que quando a vara entra em contato conosco, eles falaram desse detalhe, né? Que eles falam tudo, um pouco de tudo, né? E falaram que ela era uma criança que tinha padrinhos afetivos, mas que naquele momento eles apertariam em pausa nisso, né? Porque ela estaria entrando, começando esse vínculo, né, conosco. Mas depois falou, olha, né, tem isso aí. Aí eu disse, olha, se vocês permitirem, eu gostaria do contato, né, desse casal para a gente entrar em contato. Deixei passar mais ou menos um mês primeiro, né, deixa ela tentando entender um pouco aqui, né, como é, e depois a gente entrou em contato. Agora não querendo romantizar, mas aí foi real. Chorava ele, chorava a gente, porque... foi muito emocionante porque eles achavam que a gente não ia entrar em contato, né? E eles ficaram, né? Como tá a Carla? Como é que... Então, quando a gente fez esse contato, foi bem bacana, né? Foi bem bacana mesmo. E a ideia que você falou, que alguém perguntou aqui, né? Deixa a escola pública, né? Alguém perguntou aqui no chat, né? E essa realidade, Nery, que você falou, e é bom que todos, né, quem não sabe, saiba que a maioria de nós, a maioria dos nossos filhos chegarão com essa defasagem, né? E a gente precisa acolher isso também. Aí a ideia do filho ideal e o real. No real vai ser assim, né? Eles vão chegar com uma defasagem imensa. A decisão que eu particularmente tomei, como o Carla chegou no mês de setembro, né? Ou seja, já próximo, né, do final do ano, os primeiros dias, eu ainda a mantive na escola em que ela estava, mas fui à escola, procurei saber tudo como é que ela estava, né, como estava essa... E aí, naturalmente, foi dito o que eu já imaginava, né, que dessa dificuldade, né, dessa defasagem. E aí eu entrei em contato com a vara, né, e questionei se naquele momento eu poderia tirá-la daquela escola e fazer esse trabalho com ela em casa, né? E aí eles permitiram, né? A escola já tinha sinalizado que ela seria retida
Perguntaram, inclusive, se tudo bem para mim, porque tinha aquela história, né, de repente fazer automático, né? E eu disse que não, que tudo bem, né? Conversei com ela e eu fiz esse trabalho em casa. E para mim também foi uma coisa muito positiva, porque foi mais um fator dessa criação de vínculo, né? Porque ficava eu e ela, eu brincava que era a escola Rene. Era no primeiro andar, eu e elas, né? E ali a gente foi, né? Do jeitinho dela, da forma no tempo dela, né? A gente foi... E lógico que passa na cabeça da gente, onde eu vou colocá-la, né? Na escola, né? E eu tinha ainda a demanda do meu filho, né? Eu já tinha um filho. Como fazer? Eu vou nivelar. Olha, verdadeiramente, é como você falou, Eneri, ser mãe, ser mãe, é desafiador, porque é muita coisa, né? E é bacana você dizer, esse telefone quando toca, vem tanta coisa que vocês nem imaginam que a gente tem que administrar, né? Mas com paciência, eu me lembro de Suzana, né? Suzana fala assim, tranquilidade, paciência, você vai, né, administrando. E essa ideia da preparação, que infelizmente eu não tive, Eneri, né? Eu não tive. Quem, né, já participou de algumas reuniões, eu já me... não sei se tu sabes, Eneri, mas entre a minha habilitação e a chegada de Carla foi um mês. Então, foi extremamente rápido, não deu nem tempo de eu raciocinar muito e Carla chegou, né? Foi? E aí, assim, eu estou aprendendo a cada dia. Sempre, né? a gente aprende. Estou aprendendo a cada dia. Isso. E coisas que ela vai dizendo também, né? Uma coisa bem bestinha, mas assim, que diz muito. Depois de alguns meses, né, ela chegou para mim e disse assim, mãe, tem um negócio para lhe dizer. Aí eu, diga, bem besteira, mas para você... Eu tinha vergonha no início de abrir a geladeira. Claro. A vinculação, você era estranha, a casa era estranha. Isso. É isso, né? Eu já ouvi pessoas dizerem, os filhos, né, que chegam aos 4 anos, por exemplo, dizendo, eu tinha medo de você. Sim. Eu tinha medo. Por quê? Porque era o adulto, né? Ela sofreu de adultos na família de origem. E aí era uma família desconhecida, né? Era povo estranho para ela. Então, a gente precisa dar esse tempo, né? Em adoções com crianças maiores e adoção de adolescentes, né? E se a gente não entender isso, como você também está falando, lógico que para a gente pode pensar assim, mas eu sou a mãe, mas, gente, vamos com calma, né? Por quantos anos essa criança, por falar a exemplo, a minha filha, ela chegou com 9 anos e 5 meses. Então, há 9 anos e 5 meses da vida dela foi uma coisa. Eu fazia apenas alguns dias, meses, que eu estava na vida dela. Então, não é nem justo para ela, né? Forçar uma coisa, né, que não tem como. É a coisa que você falou, né? Da empatia. A gente fala muito da empatia do muro para fora. Empatia no trabalho, empatia na igreja, vamos ser, né, gentis, mas às vezes a gente esquece que essa empatia tem que começar, inclusive, do muro para dentro, dentro de casa, né, com os nossos filhos, né, com os nossos filhos, ter essa empatia. Né? João está com a mão levantada. Alguém está? João. Vai lá, João. Professora, me escuta? Sim. Está todo mundo escutando? Estamos sim. Então, deixa eu fazer a fala final, né, para agradecer primeiramente ao grupo, né, de apoio de adoção de Moreno, pela belíssima oportunidade de conhecer a professora Nelly Albuquerque, a quem eu já tinha ouvido falar, né, e fui agraciado hoje com essa belíssima troca de ideias com a professora. Saio muito satisfeito, professora, né? A senhora fez a pergunta como professora e eu, como aluno, vou responder que o que fica fixo na minha mente e cada vez mais claro é entrar nesse processo com responsabilidade e afetividade.
sabe? Essa sua fala de hoje me deixa isso muito fixado na cabeça. Adotar com responsabilidade e afetividade. E aí eu queria muito, de verdade, agradecer, porque eu saio muito satisfeito com a troca de ideias com a senhora, com o grupo, agradecer ao grupo novamente, né? Fico feliz em poder participar. Já tenho um número suficiente de certificados, mas aí eu estou participando cada vez mais para poder me aprofundar cada vez mais no processo, né? Para poder conhecer, para poder me questionar, para poder responder, para poder estudar. E aí um último pedido que eu faria para a professora era se a professora teria algum material para indicar, assim, para leitura, visual, que ela possa fazer isso para o grupo todo. Desejando, professora, um bom domingo, uma boa semana, viu? E fiquem todos e todas em paz. Muito obrigada também. Eu que agradeço a paciência e a atenção de vocês, tá certo? Veja, eu posso depois, né, mandar para a Reni ou para a Paula uma relação. Aliás, veja, eu acho que seria até interessante vocês entrarem no site da ANGAAD. No site da ANGAAD tem vários materiais, tem indicação de filmes, tem vários artigos sobre adoção, tem vários projetos de boas práticas. Então, eu acho que seria muito interessante vocês entrarem no site da ANGAAD, ANGAAD. Vocês vão encontrar muitos materiais lá, né? Eu acho que vai ser interessante. A ANGAAD tem 25 anos de ações, né? de práticas com relação à adoção, né? Ontem nós fomos agraciados com um projeto de preparação de pretendentes a crianças maiores, para crianças maiores, pela Secretaria de Defesa da Criança e do Adolescente, né? Do governo federal. Ganhamos primeiro lugar, né? A ANGAAD ganhou em primeiro lugar. Então, veja, tudo isso é um reconhecimento do trabalho da ANGAAD, né? Eu acho que é muito importante vocês acessarem o site, porque tem muito material lá. Eu me lembrei disso agora, né? Coloquei aqui no chat, Neri, inclusive. Pronto, ótimo. Isso. E aí tem, inclusive, relação de referências, né, de livros, para vocês lerem também, tá certo? Coloquei também o Instagram também lá no chat, da ANGAAD. O Instagram, isso. Também coloquei. Exatamente. Então, eu só posso agradecer esse espaço a Reni e a Paula, né, que vocês me deram para poder a gente conversar um pouco, se bem que eu falei mais do que vocês. Não, mas foi ótimo, Neri. Ô, gente. E aí, é só para finalizar mesmo, né, porque eu acho que vocês ficaram com vergonha de falar mais. Seria bom uma palavra, já começaram a colocar aqui no chat, uma palavra, o que representou, né, esse conteúdo colocado aqui no grupo, né? Só uma palavra, eu acho que aí vocês não vão ter vergonha de se colocar, né? Vocês podem colocar no chat, tá bom? Se tiverem vergonha de abrirem o microfone. Aprendizado. A Paula, né? Esclarecedor. A Nádia. Excelente encontro. A Andréa. Olha, eu teria mais do que uma palavra, né? A professora só pediu uma, né? Brincando. Coragem, excelente. Rico. Que maravilha. Então, ficaram algumas coisas, né? Que bom. É verdade. Lembrem-se, quando o telefone tocar, e agora
Vem tudo isso na cabeça de vocês, hein? É verdade, é verdade. Mas vão digerindo aos poucos, né, pessoal? Oi, Neri, quando o meu telefone tocar, né? E agora, primeiro eu vou pular, né? De felicidade. Claro. Mesmo sabendo que tem todos os desafios, né? Mas eu vou pular de felicidade, porque a nossa filha vai chegar, né? Aí depois eu pensei em tudo que você falou aqui na reunião hoje, né? Foi um grande aprendizado. Isso. Muito, muito, muito. Olha, a Vanessa está falando, cadê? Estou muito feliz que semana que vem vai entrar na fila do SNA. Só tenho a Beleza. agradecer. Obrigada por tudo. Parabéns para vocês. Amei a reunião. Boa noite. Boa noite, dona Leonice. Pode falar. Eu queria saber, assim, porque assisti eu e meu esposo, mas, assim, eu não sei direito se eu consegui fazer a inscrição, porque eu tenho dificuldade nesse sentido. Certo. Aí eu ainda preenchi, mas eu não sei direito se foi. Joia. Aí, Eu posso dar uma olhadinha. Inclusive, dona Leonice, a senhora vai precisar da declaração? Vou sim, eu vou. Pronto. Aí no formuláriozinho, eu vou abrir aqui enquanto, né? Já posso dar uma olhadinha aqui nos dados. Aí a senhora vai precisar colocar os dados da senhora e do seu companheiro, tá certo? Certo, só que assim, Uhum. o e-mail dele, assim, eu não estou sabendo ainda como é direito, porque eu mandei outra pessoa fazer, porque eu não sei. Agora, o meu eu sei. Joia. Só para assim, explicar, né? Se bem brevemente, Neri, na verdade, a inscrição, quando a pessoa faz, automaticamente fica gravado lá no Simpla. Então, por isso que no formulário eu não pedi o e-mail de vocês, porque já aparece para mim, lá no Simpla, quando eu abro, os e-mails de vocês, entendeu? Que é por ele que eu vou enviar as declarações de vocês, tá certo? Pode mandar, assim, em nome de nós dois, uma só? No caso, a senhora e o seu companheiro fizeram a inscrição lá no início, lá pelo Simpla, ou foi só a senhora? Eu fiz, só que eu pensei que eu tinha feito para ele, só que eu não consegui direito, porque quando eu fui abrir aqui hoje, Eu levantei a mão. consegui abrir. Entendi. Aí eu não sei, eu acho que não consegui não abrir o dele. Porque Eu vou fazer assim com a senhora. Eu vou colocar aqui no chat o telefone do grupo, aí quando terminar a reunião, a senhora fala aqui comigo pelo Zap, que eu vou ver como é que a gente faz para se ajudar. Tá certo? E aí tem o Zap, em quê? Eu vou colocar o número no chat do nosso WhatsApp. Aí a senhora dá uma anotadazinha. Quando terminar Eu posso falar? Pode sim, dona Mariana. Aí a senhora fala comigo. O chat. Como é teu nome? O meu? É Leonice. Sim. De Almeida Calado. Vê só, isso que ela está falando aconteceu também comigo. Na hora de eu me inscrever, eu só consegui inscrever a mim. Aí, o meu esposo, eu não consegui inscrever. E aí, agora, na reunião de agora, a gente está vendo. Agora, eu não sei se vocês têm o e-mail da gente. Agora eu estou com o e-mail dele aqui, que a minha sobrinha fez, tá? E estou com a senha. Olha, eu vou colocar no chat, tá certo? O telefone do grupo. Aí, quando terminar aqui a reunião, vocês me chamam no privado e a gente tenta ver como consegue resolver o caso de vocês, tá joia? Ô, moça, Pronto, botei aí no chat. Tá bom? No caso do chat, eu também não estou sabendo usar. Pronto. Pegue um papelzinho, dona Leonice, que eu lhe digo então por aqui, já que a senhora não está visualizando. Certo. Ô, Marco, dá a caneta aí. Meu Deus, mãozinha. Por gentileza. Posso dizer? Peraí, viu? Só um minuto. Pronto, pode dizer. Pois não. Então, é o 9. Quanto? 9 9199 47 46. Vou repetir. 9 9199 47 46. Esse é o telefone do WhatsApp do grupo. Aí a senhora fala comigo quando terminar a reunião, tá joia? Pronto. Eneri, olha,
toda a minha gratidão, viu? De verdade. Toda a minha gratidão a você por ter topado, por estar aqui conosco, né? Nessa noite de sábado, não sei por aí, mas aqui está bem friozinho, né? Aqui é o calor. Aqui está chuva, agora deu uma diminuída, viu? Aqui em Moreno, né? Então, eu queria deixar minha gratidão, meu abraço. Eu digo isso para todo mundo, vou dizer para tu também. Um cheiro muito grande para você, né? Para sua família. Espero ano que vem, quando for no presencial, que a gente possa, você vir aqui nos visitar, né? Também ter esse momento conosco presencialmente, se Deus permitir, né? E queria agradecer também a Paula, a minha companheira, né? Que está hoje aqui comigo. Paula, cadê tu? Estou aqui. Pronto, ela ali. Agradecer a Paula, agradecer a todos vocês, né, que todos e todas que aqui estão, né, por também, né, ter trocado, né, conversado um pouco, colocaram aqui suas opiniões, né, também participaram, né, isso é muito bacana, né. Queria, Eneri e todos, né, que aqui estão, já fazer um convite a vocês. Mês que vem, eu não sei se outros grupos já falaram. Se não falaram, eu vou ser o Recomeçar que vai dar o spoiler, né? Vixe, que mulher para falar, meu Deus. O spoiler, mas é um spoiler bom, porque já vai estar nas redes sociais. Mês que vem, gente, tem uma coisa muito bacana, né? A reunião do Recomeçar não vai ser só do Recomeçar. Todos os grupos de apoio à adoção de Pernambuco se reuniam em uma única reunião mensal. Então, vai ser um momento, assim, muito lindo, né? Muito bacana da Vai gente... ser quando, Reni? Vai ser no dia 4 de dezembro. Então, anotem aí que no dia 4 de dezembro, às 4 da tarde, para a gente estar tudo juntinho, né? Os 10 grupos de apoio à adoção, a gente vai convidar alguns juízes também. Reunião da APEGA, né? A reunião de todos que fazem a APEGA, né? Então, vai ser uma reunião só. Todos os grupos farão a reunião dos grupos será essa reunião, né? Então, vai ser um momento muito... Eu não estou mais no grupo da APEGA, porque são tantos grupos, né? Imagina. Eu disse, gente, eu não posso mais ficar no grupo da APEGA, porque são muitos olha, grupos. Só para você ter uma ideia de quantidade de grupos, só da ANGAAD tem uns 8, só da ANGAAD. Imagina. Porque são muitas demandas de projetos. Então, aí eu disse, não posso ficar mais no grupo da APEGA e sair. Por isso que eu não estou sabendo dessa reunião. Vai ser no dia 4. Então, vai ser um momento muito bacana, com certeza, né? Qual é o tema, a temática? Você sabe já? Não, até o momento não existe um tema central. Na verdade, vai ser um momento de partilha, né, e de avaliação, digamos assim, né, todos os grupos, e também cada juiz ele vai falar um pouco sobre essa questão da visão deles acerca dos trabalhos dos grupos de apoio e como isso funciona, né, na ponta, digamos assim, em adoções que são exitosas, né, acabam sendo exitosas. E são juízes que vão falar, também. Juízes dos municípios. Isso, aí a gente está fechando ainda quais serão, Legal. Mas vai ser um momento bem bacana, com certeza vai ser um momento muito rico, né? Então, só os juízes vão falar? Não só os juízes, né? Terá um momento de fala também nosso. Ótimo. Entendeu? Ok. Aí você me avisa no meu privado. Com certeza. Deixa comigo. Então é isso, gente. Eu vou pedir um favor a vocês. Uma última gentileza da noite. Que nós vamos abrir a nossa tela para nós fazermos a nossa última foto da noite, para ficar bem bacana. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar meus óculos. Para sair bem na foto. Só um momento que eu estou sem camisa, viu? Eita, tá, João, vou aguardar. Peraí, só um momento. Tá joia. Peraí, cadê? João, você anotou o site da ANGAAD? Sim, notei sim, professora, notei. Vou pesquisar daqui a pouco no Google e vou pesquisar também a senhora no Instagram. Pronto, eu botei no chat, viu, João, o link da ANGAAD. Só é clicar. Pronto, eu vou pesquisar, então eu vou ver no chat. Tá joia.
Então, cadê? Mariana está cortando a cabeça, Mariana. Agora, vamos embora. Posso? Cadê, João? Inclusive, João, ele está sendo revisado, viu? O site. Certo. Cadê? Ah, agora acho que vai. Vamos lá. Cadê? Todo mundo abriu as câmeras. 1, 2, 3 e... Foi uma. Peraí, deixa eu ver se alguém ficou com o olho fechado, como diz a história. Ou mais uma. A última. Deixa eu ir para outra página, que o Zoom divide em 2. 1, 2, 3 e... Acho que foi. Todo mundo deve ter ficado bonito. Deixa eu conferir. Deixa eu revelar a foto. O bom é isso, né? Que a gente revela na hora, né? Não é feito antigamente, que a gente tinha que botar, né? Mas ficou ótimo, gente. É isso, Neri. Paula, quer falar alguma coisa para a gente concluir? Não, só agradecer novamente a Neri, né? Por ela estar conosco essa noite. Foi uma noite, como eu já falei, de muito aprendizado. Eu amei. Gostei muito, bastante. Foi um prazer também ter essa conversa com vocês, viu, gente? Maravilha. Foi ótimo. Gratidão por isso. Gratidão também. Gente, uma boa noite para todos vocês. Um beijo. E a gente se vê no dia 4, se Deus permitir. Beijo, se Deus quiser. Tchau, tchau.